Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de abril de 2014, é um domingo, e o nosso verbete de número 2991, ele tem 6 páginas, 50 elogios e 11 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a ortoliderança inata, da especialidade liderologia. E ele foi redigido pela nossa verbetógrafa, já veterana, professora Aride Gnali. A ortoliderança inata é a qualidade, o talento, a competência homeostática ou o traço-força da consim, homem ou mulher, adquirido através de ressomas sucessivas, qualificando-a para administrar, coordenar trabalho evolutivo em prol da humanidade. Em pensenologia, o holopensene pessoal da liderança, o sustentáculo holopensene da ortoliderança ou da patoliderança, os rastros pensênicos pró-evolutivos. E na fatologia, o exemplarismo cosmoético de pensar no melhor para todos, o traço de personalidade facilitador da compreensão do impacto no exercício da liderança. A liderança inata desde a infância, a compreensão das dificuldades dos liderados, o olhar assistencial hétero-perdoador, a mesologia reforçadora de traço inato, o respeito à hierarquia, a verbação do líder teático, a capacidade de colocar-se no lugar do outro, o descortinar intraconsciencial da holomaturidade da ortoliderança inata. E aqui eu chamo a atenção que a fatologia dela tem 23 linhas, o que configura um máximo. Bastante itens aí para serem perguntados e debatidos. E na parafatologia, a responsabilidade multidimensional de liderar. A auto- e heteroliderança conquistada nas múltiplas vidas. A parahistória marcada por mandos e desmandos anticosmoéticos. A imaturidade consciencial pretérita, pressionando a mudança de postura atual. O aprendizado da liderança através da vivência do passado, repercutindo na assistência atual. Agora, aqui na argumentologia, a gente destaca uma tabela com 17 itens, na qual a autora faz um contraponto, de trafares e trafores, que ela coloca no exemplo de trafores possivelmente reciclados em retrossomas pelo líder homeostático inato, beneficiando a fixação paragenética dos trafores da ortoliderança. E aqui na remissiologia nós destacamos aglutinação interconsciencial, autossuperação da competitividade, binômio resiliência-exemplarismo, consim pacificadora e liderança pessoal. Na frase enfática, a consim lúcida busca assumir os trafores da ortoliderança conquistados em retrovidas, buscando a qualificação paradiplomática, cosmoética e assistencial rumo à desperticidade. E na questionologia, você já refletiu sobre os autopotenciais para o alto exercício da liderança cosmoética? Na escala de 1 a 5, qual o próprio nível de ortoliderança inata? E a gente chama atenção aqui que houve uma omissão nossa, da equipe da revisão, faltou inserir aqui a bibliografia específica dela, finalizada, que tem vários itens, vários livros, entre outros os 700 experimentos, Homo sapiens urbanizados, o Pacíficos, a síndrome do ostracismo, do professor Maximiliano Reimann, e a profilaxia das manipulações, da professora Mabel Teles. Então, em breve, a gente ajusta isso, arruma e reinsere no site das tertúlias. Vocês vão poder baixar depois, se alguém tiver interesse na bibliografia. E então é isso. Agora, em relação à mini-bio, da professora Aride, ela é técnica em radiologia, licenciada em letras e português, é brasileira, natural de Caxias do Sul, e voluntária da Conscienciologia desde 2002, docente em Conscienciologia desde 2004 e tenepsista desde 2005. Puxa, quase 10 anos, bastante coisa. Muitas teneps aí no cosmos. Agora vamos lá, em termos de mega-análise do João Paulo.
talento, gerência, equilíbrio, maturidade, grupalidade, fraternidade, coordenação, aglutinação, cosmovisão, verbação, fraternismo, epicentrismo, exemplarismo, competência, paragenética, conviviofilia, pacifismologia, ortoliderologia, paradiplomacia e cosmoeticologia. Agora a gente já tem aqui algumas perguntas. Professora Aríade, antes de iniciar as perguntas, vamos lá. Conta pra gente a história desse verbete ou alguma motivação sua em relação a esse tema, que a gente interage melhor aí com a sua, vamos dizer assim, autovivência, autobiografia, enfim. Alguma peculiaridade que você queira colocar sobre esse tema em relação ao seu interesse pelo verbete. Boa tarde aos tertulianos, telestertulianos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Como foi dito ontem, neste salão de beleza intraconsciencial, né? E isso justamente tem a ver com este verbete, o porquê que eu escrevi este verbete. Na realidade, eu não sou tão ortoliderança assim como está nesse verbete. Este é o meu objetivo. Então, a partir de saturação e perceber de que eu tinha uma liderança desde a infância, mas que essa liderança ela tinha ou haviam mais traços patológicos do que traços homeostáticos. E ao longo do tempo eu pude ir percebendo isso. E mais abertamente ou mais escrachado, foi a partir do momento que realmente eu tomei uma posição ou comecei a assumir um cargo de coordenação dentro de um office de conscienciologia. Então, isso começou realmente a aparecer aqueles traços fardos que antes, para mim, eles eram normais. Eles faziam parte do meu contexto de vida e eu não percebia. Mas, com o passar do tempo, aqueles incômodos foram aparecendo. E aí eu comecei a questionar, espera aí, se eu estou mudando, quero mudar meu patamar evolutivo, eu estou trabalhando para isso, eu não devo ter vindo para cá com um traço de liderança para que ele fosse anticosmoético. Provavelmente esse traço deve ser usado de uma forma homeostática. E aí começaram os embates comigo mesma, intraconsciencialmente, esta mudança, e que aí eu coloquei em vários pontos da neossinapsologia, justamente que aí você começa a ter aquele embate entre o que você era e o que você quer ser. Então, na realidade, quando eu decidi escrever esse verbete, ou quando eu enviei a sugestão para o pessoal, ele tinha mais traços patológicos. Eu iria falar quase que mais da minha experiência patológica para chegar à homeostasia. Aí o pessoal disse, não, espera um pouquinho, se você quer chegar à homeostasia, você tem que escrever algo positivo. E foi aí que, nossa, aquilo me deu um impacto, assim, me impactou, porque eu pensei, poxa, mas está correto isso. Se eu quero deixar para o meu código de ética pessoal, que eu quero me melhorar para a próxima vida, se eu não conseguir mudar todos os traços que vão ser impossíveis nesta vida, e se eu conheço de multidimensionalidade hoje, eu preciso ir falar de algo homeostático, algo que eu realmente quero deixar vincado como uma cláusula pétrea do meu código de ética, que se não for para esta vida, mas que para as próximas vidas, eu possa realmente vir com esse traço homeostático. De liderança homeostática, uma liderança que possa realmente ajudar a melhorar o planeta e não a poluir mais. Muito bem, ótimo. Realmente essa abordagem é bem inteligente, né? E aí, se você pensar também naquela condição da pré-intermissiologia, né, é bem em cima do lance, de você já focar no positivo para ir modificando possíveis trafares, né, relacionados, e já ir se reeducando para uma atuação agora, não só agora, mas na próxima intermissão e com isso construindo uma nova
para a genética, né, dependendo da pessoa. E como você disse, Dulce, como é esse passar ou esse querer galgar um patamar diferente na tua vida, como ele é complicado quando a gente fica entre o que eu sou ou o que eu quero ser. É muito difícil. É muito complicado, por quê? Porque existe por trás disso todo um histórico. Claro. E que ele não é um histórico única exclusivamente desta vida. Embora esta vida te dê bastante traços de que você já agiu errado. E até quando eu vim defender outro verbete que era sobre decisão equivocada, hoje eu entendo perfeitamente que quando eu fui talvez defender este verbete de decisão equivocada, um dos meus maiores equívocos foi ter utilizado tanto tempo uma liderança patológica. Embora mascarada, ela teve muito auxílio. Eu sei que eu pude auxiliar muitas pessoas, mas por trás desse auxiliar ou desta ajuda, existia uma intencionalidade espúria. Então, é isto que eu quero realmente melhorar, que quando você fizer algo em benefício dos outros, que ela seja rígida, que ela não tenha aquela intencionalidade por trás. Muito bom, excelente. Vamos lá então, a verbetógrafa. Em fatologia, na página 6, terceira linha, você poderia falar de como ocorre o descarte das máscaras sociosas? Aride, eu quero só lembrar para todos, a gente tem uma pergunta hoje de um teletertuliano assíduo, mas que nesse momento está na ilha de Santa Cruz, nas Ilhas Galápagos, no Equador. Então é um prazer aí a gente ter uma pergunta das Ilhas Galápagos, né? Tudo a ver aqui com o nosso holopensene aí da evoluciologia. Então vamos lá, você quer que eu repita? Não, tudo bem. Tudo bem? E agradeço ao teletertuliano de tão distante, que coisa boa. Estas máscaras sociosas que eu estou falando aqui, é justamente o que há pouco eu estava comentando. O que a gente vê? A gente às vezes está inserido em uma sociedade que ela te conduz a usar máscaras, para você ficar bem na foto, como se diz. Então, assim, você vai fazendo coisas da tua vida, inclusive quando você está liderando algum grupo, ou quando você tem uma força de liderança, por trás disso aí você fica naquele impasse. Aonde eu vou? Aonde eu tenho mais benefício? Aonde eu posso aparecer mais? Aonde eu vou estar mais pomposa ou mais bonita na foto? Então, essas máscaras que a gente fala aqui, são justamente essas máscaras que às vezes tu mantém para ficar bem com o grupo. Lembro-me que no meu histórico de vida, eu sempre tive grupos muito sociosos. O que são esses grupos sociosos? Esses grupos, às vezes, que eles não te trazem muito de benefício de crescimento. São aqueles grupos dos quais você, assim, sai para ir num bar que não te leva a nada. É aquele papo vulgar que ele não vai te acrescentar em nada. Só que quando você está inserido neste contexto, para você é normal. Assim como acontece com a maioria das pessoas na sociedade. Você pensa que aquilo você está se divertindo, você pensa que aquilo você está fazendo bonito diante do grupo, e não é assim que funciona. Então, durante muito tempo da minha existência, até pouco tempo, eu tinha muito desses grupos. E até porque associado a isso, que eu comentei também no meu outro verbete, aí você entra para os vícios. E um dos vícios dos quais eu consegui também me liberar, que é o vício do álcool, né? Que tudo é social. Não, mas eu só bebo socialmente. Só que aquele socialmente vai se tornando algo rotineiro, e você não percebe. Faz parte da robotização existencial. Exatamente, né? Faz parte da tua robotização. Então, o que eu falo quando eu digo para a gente excluir estas máscaras sociosas dentro desta liderança ortopensênica, ortoliderança? Que seja uma liderança mais rígida, que você não tenha que usar máscaras
para ficar bonito com o outro. Que você seja autêntico, que você busque a sua essência, a sua autenticidade dentro de uma liderança. E quando eu falo em liderança, não é aquela liderança de grandes grupos, não. Começa na pequena liderança. Começa na liderança lá da sua casa. Por exemplo, eu sempre fui, dentro da minha família, uma líder. Inclusive, nem meu pai conseguia comigo, porque eu falava, está falado e ponto final. Aí eu fui para a sociedade, comecei minha vida como empregada doméstica, e como empregada doméstica, os meus patrões não mandavam em mim. Entende? Eu não sabia me posicionar naquilo de ser a empregada doméstica, não. Quando vi, eu já gerenciava e tomava conta da casa, mandava nos meus patrões, né? Quando eu fui para a vida profissional, né, fiz técnico, comecei na enfermagem, depois fui para a radiologia, da mesma forma. Quando eu vi, eu estava mandando meus patrões. Então, essa, sabe, é uma coisa... Poxa, isso está errado, porque você liderar a sua vida intraconsciencial é você justamente saber que existe um momento que você lidera e existe um momento que você é liderado. Você tem que saber diferenciar situações. Então, de que forma você vai deixando cair estas máscaras? A partir do momento que você realmente vai buscar a sua essência, né? Queria que você aprofundasse, você acabou de falar agora na apresentação, você gostaria que a intenção fosse limpa. Você podia falar um pouco mais sobre isso? Eu posso sim. Uhum. Posso falar que eu fui fazer uma retrospectiva da minha vida, até assim aos 40, agora com 50, completo este mês, a semana que vem, 53 anos. E aí eu sempre via que eu ajudava muitos grupos, eu tinha uma boa intenção. Desde lá da minha infância, na minha família. Eu ajudava muito meus irmãos, a minha família. Eu sempre fui muito de auxiliá-los, de ajudá-los. Só que por trás disso, assim, tinha uma segunda intenção que ignorantemente eu não sabia. Eu fui perceber agora, fazendo a retrospectiva. Então, assim, o que eu penso? Que naquela fase, quando eu usava daquelas intenções espúrias, era como se fosse um atenuante. Mas, determinado tempo, hoje, quando eu trato os meus colegas, às vezes, com alguma superioridade, ou eu chego no meu serviço e acho que as coisas têm que ser exatamente como eu quero que elas sejam, porque se não for, eles estão me contestando, e aí eu já entro em pato pensene. Entende? Então, assim, esse aprender a lidar com o outro, aprender que o outro é diferente da minha posição, que eu posso ter um pensamento, mas o outro tem direito a pensar diferente. Não sou eu que tenho que chegar lá e dizer, não, você vai colocar este material aqui, não, você vai fazer assim, não, você não faz assim, porque eu quero que fique assim. Então, hoje eu não me permito mais. Só que aí, quando eu ainda escorrego nisso, que eu chego no serviço e escorrego nisso, aí eu sinto a repercussão. Porque eu fiz um acordo com o meu amparador que eu quero mudar. E quando eu caio neste deslize ainda de ser patopensênica ou achar que eu que tenho que comandar a situação, ter o controle da situação, aí vem a repercussão. Tá. Eu logo sinto energeticamente, à noite, assim, ou quando eu chego em casa do serviço ou de alguma coisa, o mal-estar que eu fico, a rebarba que tu ficas, porque você não está cumprindo com o teu objetivo. Porque não é fácil, não é assim, amanhã eu serei ortopensênica. Que bom se fosse, né? Então, só para a gente aprender com o teu exemplo, no caso da tua segunda intenção, passava pelo desejo de que as coisas fossem da forma como você gostaria que elas fossem. Isso sim, por aí passava. Sim, era aquele... E como que eu percebi isso? Eu comecei a perceber isso com o controle. E um dos meus, diria hoje, mega trafores, o perfeccionismo.
Então, se tudo não está exatamente como eu quero, foge ao meu controle. Quando foge ao meu controle, eu entro em pato pensene. Eu deixo de ser assistencial. Por quê? Porque aí eu já não olho o outro. Eu já não percebo que o outro tem direito a ser diferente. E que se eu prestar atenção, que tem até uma parte aqui do verbete que eu falo, de você fazer o acoplamento e de você saber ouvir o outro. Não é simplesmente escutar. É ouvir profundamente, é olhar para o outro e perceber. Puxa, ele às vezes está até me pedindo uma ajuda. Mas pelo meu controle e pelo meu autoritarismo, eu esqueço da assistência. Ótimo. Posso fazer mais uma pergunta aqui em Fatologia? Na 6ª linha, você trouxe aqui para nós o olhar assistencial hétero-perdoador. Como é que foi nesse teu percurso? É exatamente isso. É quando você começa realmente a trabalhar e a perceber que você não tem, o outro não tem só o negativo. Porque eu sou muito boa nisso. E assim, ó, eu olho para a pessoa, antes de olhar o lado positivo dela, eu olho o negativo. Se ela tiver um fio de cabelo fora, eu sou capaz de perceber. Mas esqueço de olhar que aquela é uma consciência cheia de trafores também. Que ela está com um lenço bonito ou alguma coisa. Se eu chego num ambiente da mesma forma, pode estar aquele único quadro torto, é aquilo que eu vou ver. Então, é isso que eu quero mudar. Então, esse hétero-imperador que eu digo, não é simplesmente você perdoar tudo que o outro faz, mas entender que o outro também pode errar. E que você também deve perceber assistencialmente que aquele erro talvez queira te mostrar algo também. Agora, você sabe que a reversão disso é o contrário. Depois que você é muito bom em olhar o detalhe, quando você fizer a reversão, agora que você está fazendo a reversão, você vai ser muito boa para ver o detalhe do trafora. Né? Sim, que eu pretendo um próximo verbete, como agora eu estou percebendo alguns traços, eu pretendo sugerir para o pessoal, vou enviar, já está na minha lista, de falar justamente do binômio perfeccionismo-detalhismo. Porque essa é a inversão, é aquela coisa assim, você sair do perfeccionismo que é patológico, hoje eu tenho plena certeza de que ele é um traço extremamente patológico e eu fui percebendo que ele foi que atravancou, que me deixou muito a desejar na minha evolução, para partir para o detalhismo. Cosmoético. Cosmoético, exatamente. Muito bom, obrigada. Vai dar um bom verbete, né? Eu tenho a impressão que não tem ainda esse título. Manda assim que você puder. Eu já... Aí já a equipe já analisa, já libera, você já começa a trabalhar. Não, e justamente, é como a gente diz, quando você começa a reciclar e começa a ver que você tem traços que se você modificar, eles vão auxiliar muito você e os outros que estão à tua volta. Porque eu imagino a dificuldade que os meus colegas têm de conviverem comigo. E o legal é que agora, com essas minhas recins, eles chegam e me dizem, eu quero ficar, como é que se diz, furiosa, mas aí ele está me dizendo algo importante. Puxa, tem a ver com a próxima pergunta. Você terminou aí ou você quer perguntar mais? Em Fatologia, na página 6, 6ª linha, ele pergunta como funciona na prática o feedback construtivo. E, em seguida, atalhos no momento certo. Como acertar na mosca esse timing? Bom. Como acertar na mosca, isso eu não posso te dizer, porque é aquela situação de acerto-erro. Você vai experienciar. Então, cada um tem uma experiência. Então, acertar na mosca é uma coisa muito pessoal e dependendo de cada situação. O feedback construtivo é justamente isso que eu estava falando para a Fabiana. Às vezes você olha as pessoas, você como líder, primeiro você tem que apontar o que existe de positivo na pessoa. Ou na situação, ou no local, ou no ambiente. Tenta perceber o que tem de positivo. Para depois você poder até auxiliar com o negativo. Aí você faz a inversão. Agora, se você vai diretamente
Para o negativo, que é mais o meu traço, que quando eu chego, assim, que o pessoal hoje já está me chamando a atenção, eu já chego e, mesmo na brincadeira, eu vou para aquele ponto, assim, que você, ao invés de auxiliar a pessoa, você derruba. Entende? Você, energeticamente, ao invés de dar um feedback, você pode até chegar lá para a pessoa e dizer assim, nossa, esse trabalho está bom, mas... Aí você já tem o mas, entende? Puxa vida, né? Por que não ser diferente? Isso eu tenho percebido muito no meu serviço e no voluntariado. No voluntariado passa a ser mais fácil como liderança porque você está falando para iguais, como se diz. Então, você tem mais abertura. Né? Então, as pessoas conhecem multidimensionalidade, conhecem pluriexistencialidade, conhecem energia, é mais fácil. Agora, quando você vai falar, vai dentro do grupo, por exemplo, profissional, familiar, é complicado. É complicado porque até você mudar esse traço, as pessoas também já te conhecem com aquele traço negativo. Então, quando você se aproxima para alguma coisa, a pessoa, lá vem ela. E demorou muito, levou muito tempo. Eu estou em fase de aposentadoria no meu serviço, já estou em processo para aposentadoria, né, começar uma nova etapa da minha vida. E hoje eu percebo, assim, era para, nos meus planos, ter me aposentado há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás. Para minha surpresa, caí naquelas leis novas e tal, então tem que ficar mais um período. No início, puxa, para mim foi muito difícil entender e aceitar aquela situação, porque eu já tinha planejado minha vida aposentada e já tinha planos para minha vida. Hoje, eu percebo que eu devo ficar, sim, esse período. Porque ele me possibilitou esta abertura no serviço hoje. E hoje eu percebo a diferença que eu vejo os meus colegas e que os meus colegas já me veem. Eu vejo a diferença. No tratamento, eu trabalho em pronto-socorro, né? Eu vejo já a aceitação dos pacientes que chegam até mim, diferente de como eu via antes. Não que eu ainda não tenha muita coisa para melhorar, mas já está sim, se formando novas sinapses para entender por que é que eu estou inserida naquele contexto. Qual é o meu público-alvo? Onde realmente, o que é esta assistência que as pessoas falam? Porque às vezes a gente fala muito em assistência, eu demorei para entender o que é realmente essa assistência. O que é você conhecer o seu bolsão de assistência. Então, ele não é fácil, ver o podre da gente não é legal. Mas é aí que você tem que começar. Então, olha, esses 2 anos que eu ainda preciso ficar no serviço, vai ser assim um burilamento de onde eu pretendo chegar. Excelente, né? Boa oportunidade, realmente. Você quer falar, Pilar? Quanto à oportunidade de antecipação e resgate do próprio holopensene, né? Porque já é uma forma de não deixar para a liderança, né? A liderança pré-intermissiva. Já exercida agora, para não deixar para depois da dessoma e lembrar, puxa, se eu tivesse ficado mais 2 ou 3 anos, né? Teria atrasado sua transformação. E foi muito bom isso que a Pilar falou, por quê? Porque justamente uma das coisas que chamou a minha atenção foi um dia quando o Valdo disse que daqui a uns tempos nós não vamos mais para o intermissivo para fazer qualquer coisa. Não, nós vamos resgatar os nossos antigos companheiros e os companheiros. Né? Aí eu pensei, nossa, gente, se eu não começar aqui, olhar para essas pessoas que chegam comigo, e às vezes eu olho aquele saguão que realmente parece um umbral e penso assim, se hoje eu estivesse aqui e tivesse que resgatar aquela pessoa, o que eu faria? Nossa, um dia assim eu estava tão estressada com aquele sufoco que eu olhei assim e pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu ia dizer para ela se ferrar. Gente, quando eu pensei aquilo, me deu um impacto, assim, sabe? Foi impactante, eu disse... Aí eu
sabe, como se tu engolisse aquilo, olhasse novamente e dissesse, é isso que você vai fazer? E aí? E você reverter a situação. Então, as experiências, assim, estão aqui agora para depois a gente sentir o que você pode fazer. É bem importante. Eu acho esse seu verbete ultra pertinente com essa ideia da pré-intermissiologia, né? Para quem não sabe, aí, principalmente os teletertulianos, né? Essa proposta, que é o último item do memorando proposto pelo professor Valdo, que é justamente essa colocação que você fez, da pré-intermissiologia. O que é isso? A gente está se preparando agora para a próxima intermissão, nosso próximo período intermissivo, para a gente, então, atuar enquanto líderes, ortolíderes, né? Líderes cosmoéticos, fazendo os resgates dos nossos, vamos dizer assim, de quem a gente deixou para trás, né? Das nossas antigas retrocompanhias, que a gente precisa agora, a partir de ter feito o curso intermissivo, de ter vivido aqui, trabalhando com as nossas reciclagens, nos prepararmos para termos condição de fazer esses resgates, né? Então, esse verbete eu acho super em cima do lance, né? O Mater Pensene dele é muito propício a gente estudar e nesse preparo, né? Para a realização da pré-intermissiologia. É muito bom, muito pertinente. Eu comento com o pessoal, às vezes, quando o pessoal fica se preocupando, puxa, será que eu fiz curso intermissivo? Será que eu não fiz? Aí um dia eu disse para o pessoal, olha, de uma coisa eu posso dizer a vocês, se eu fiz ou não, até este momento eu nem quero me preocupar com isso, até porque se eu fiz pela época, deve ter sido o jardim de infância, lá no bem, mas o próximo vai ter que ser de universidade para cima, de especialização para cima. Não dá mais para ficar lá embaixo, não. E é por isso que eu estou realmente me preparando para isso. Mas aí você tocou num ponto da questão da faixa etária, né? É isso. Mas acho que isso também não quer dizer muita coisa. Aí, porque a gente tem que pensar também naquele outro conceito que quem frequenta aqui as mini tertúlias, de uns dias para cá, não sei se você chegou a ouvir, que é o conceito da idade evolutiva, né? Que é essa questão da quantidade de vidas que a gente já teve desde ser bactéria, enfim. Então, é uma ampliação, né, dessa questão da abordagem da idade física aqui agora. Mas, realmente, esse tema eu acho ele bem interessante, né? E, eventualmente, as pessoas de uma determinada faixa, que, enfim, principalmente próximo dos anos 50, né, ou um pouco antes, ou um pouco para cá, tem esse questionamento, né, porque justamente foi quando teve o boom aí de mais cursos intermissivos, né, então a gente sempre fica, puxa, que turma será que eu frequentei? Enfim, é um belo tema de pesquisa, né, para a gente, assim, quem está nessa faixa, eu acho. De vez em quando tem umas perguntas bem pertinentes sobre isso. Você quer falar, Pilar? Eu só ia salientar a importância dessa lucidez. Sim. A importância dessa lucidez com esse fluxo evolutivo, como os amparadores podem atuar nessa manifestação de renovação dessa manifestação dos pensenes, das ações, no próprio local. Parece que a própria vida, né, o fluxo da vida já leva para essa melhoria, para essa condição, se a pessoa assume essa responsabilidade da sua lucidez, do entendimento do porquê está aqui e o que está fazendo. Verdade. É um heteroencantoamento cosmoético. Aride, por favor, aqui. Você pode fazer um cotejo na fatologia, segunda linha, a capacidade de gerenciar conflitos, formar e manter equipes de alta performance, com a parafatologia, terceira linha, a responsabilidade multidimensional de liderar. Faz um cotejo para a gente com essas duas situações, por favor. A capacidade de gerenciar conflitos.
Formar e manter equipes de alta performance. Isso. Como é que você trabalha a questão multidimensional com essa capacidade de gerenciar conflitos? Porque o líder, ele, às vezes, ele se encontra em momentos muito difíceis, né? Não é rosas somente. A gente passa por muitas situações difíceis na liderança, não é isso? E levando-se em conta o aspecto multidimensional, fala um pouquinho do teu exemplo. Como é que você lida com isso? Ok. Isso começou também a me chamar a atenção justamente quando eu comecei a entender um pouquinho mais do que é diplomacia. Então, eu tenho a impressão que esse gerenciamento e conhecendo multidimensionalidade, você realmente tem que ter uma diplomacia de olhar para o outro como uma consciência também em evolução. Hoje, a minha experiência assim, de gerenciamento de conflitos, eu te diria assim, que ela está bem melhor. Antes eu era a que causava os conflitos, né? Eu adorava estar onde tinha um conflito para ter certeza que eu estava aí. Tanto é que no serviço, quando tinha algum tumulto, eles já diziam, só pode ser coisa da Arídio. Isso era assim típico, e às vezes acontecia alguma coisa, já era um estigma, que às vezes as coisas aconteciam, o meu nome era citado, e só depois de 4, 5 dias eu ficava sabendo o que era, e eu nem sabia, eu não estava nem envolvida na situação. Então eu fui aprendendo a fazer o inverso. Porque eu comecei a pensar assim, bom, se eu tenho um pouco de conhecimento de multidimensionalidade, eu sei que eu tenho um histórico pluriexistencial. Os conflitos, quando eles acontecem, se eu estou inserida neste conflito, não deve ser para piorá-los. Não deve ser para polemizar mais ainda, mas manter uma lucidez de percepção de por que é que eles estão acontecendo. Então, o que eu posso te dizer assim, hoje com a minha experiência, quando eu vejo que existe algum conflito, alguma situação conflituosa, eu já consigo dar um passinho para trás e pensar, por que é que eu estou neste meio, ou neste conflito? Aí eu começo a refletir e tal, me posiciono ou não conforme a situação, e se eu tiver que fazer alguma observação, eu já faço uma observação positiva. E até quanto a isso, eu sei que eu melhorei bastante, porque eu estava fazendo aquela pesquisa de trafares e trafores com as pessoas com quem eu sabia que tinha antipatia por mim. E eu pensei, vamos começar pelas chefias, né? Tem que ter coragem para chegar, olha, no meu ponto, para chegar para a chefia e solicitar a ela e falar por que é que eu gostaria que ela fosse o mais explícita possível, que ela não se constrangesse e que não era necessário colocar nome, que eu iria fazer um apanhado. E eu tive um feedback da minha gerência que me surpreendeu, né? Assim, me pegou de surpresa, porque aí eu percebi que eu mudei. Ela realmente colocou os pontos importantes ali, que ela era justamente nesses de conflito. Ela colocou um tópico, o quanto eu tinha melhorado justamente nisso, porque dentro do serviço, cada coisinha que acontecia, eu trabalho na prefeitura de Porto Alegre, a gente está assim numa situação calamitosa, né? E antes o que eu fazia? Eu ajudava a aumentar aquela calamidade. E hoje eu já penso diferente. Hoje eu tento, embora realmente a situação esteja bastante difícil e que às vezes também eu caio no pato pensene, não estou rígida todos os dias não, às vezes eu também caio, mas aí eu tento me manter o mais lúcida possível, assim eu digo, não, hoje preciso me manter lúcida, eu preciso pensar que não é só intrafísico que está aqui, como é um pronto-socorro, é um extrafísico muito pesado, e eu preciso me manter rígida para não piorar a situação. Então, eu já consigo, quando eu vejo que está muito tumultuado, amenizar a situação, mostrar para o olha, quem sabe a gente olha por este lado, quem sabe a gente faz por isso. Então, é assim que eu estou gerenciando. Não sei se eu respondi.
Respondeu. Eu só gostaria de acrescentar aí, você falou de que você se posiciona ou não. A questão do posicionamento dentro do voluntariado. Como é que é isso? Como é que você lida com isso na posição de líder? Ah, sim. Tá? Dentro do voluntariado, hoje eu estou na coordenação do Office de Porto Alegre. Então, assim, fui aprendendo também que não é porque eu sou a coordenadora que a minha opinião tem que ser a que deve ser seguida, ou a que é a melhor, ou coisa assim. Então, como a gente faz? Eu tento ouvir as partes em cada situação que surge, ouço as partes e eu vejo o que está acontecendo, e quando eu me posiciono é justamente quando eu tenho a percepção mais correta do que está acontecendo. E se eu vejo que o grupo está correto na decisão e que não é a minha opinião que vai prevalecer, eu já consigo tomar um posicionamento de me manter rígida e acatar, e ver que é o melhor para todos. Então, este não posicionamento que eu falo, não é que eu não me posicione favorável ou contrário, mas hoje eu já tenho um posicionamento mais rígido, eu não espero que a minha opinião seja a que deva ser acatada. Perfeito. Você ouve as partes, né? Isto, hoje eu já ouço. De forma democrática, bacana. Obrigada. Hoje eu já escuto o pessoal e, olha, para minha surpresa, às vezes eu vejo assim, o quanto é importante isso. O quanto é importante ouvir a opinião do outro. O quanto engrandece e melhora a nossa evolução. Agora aqui em fatologia, tudo bem? Em fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, você poderia exemplificar algumas das certezas absolutas estagnadoras da evolução de consciência e consciência? Essas certezas absolutas que nós temos, às vezes, lá desde a nossa infância. Porque isso tem que ser assim. Se sou eu o chefe ou sou eu a coordenadora, eu é que vou dar a última palavra. É a minha sugestão que deve prevalecer. Ou em família, ou na dupla, algumas coisas, às vezes, que a gente tem, e que a gente tem como certeza absoluta. Isso já demonstra uma certa ignorância. Por quê? Porque não existem certezas absolutas. Elas são relativas, ela é absoluta até um determinado ponto, daqui a pouquinho ela pode mudar. E se você, como eu tinha assim, uns posicionamentos muito radicais, né, que as coisas tinham que ser perfeitas, eu ainda não consigo, por exemplo, trabalhar num ambiente conturbado. Eu ainda não consigo, para mim, as coisas, elas precisam estar em ordem para que eu consiga gerenciar, administrar, trabalhar. Mas, e estou fazendo um exercício muito grande para conseguir trabalhar no caos. Porque isso fica pensando, gente, se nós estamos aqui para assistir, para melhorar a humanidade do jeito que a situação do mundo está, eu preciso também me manter rígida e saber gerenciar no caos. Como que a gente faz isso? Então, isso também eu estou experienciando. Então, assim, quando você consegue manter uma lucidez de gerenciamento dentro de um contexto, seja ele organizado ou no caos, você já começa a ser exemplo para consciência, e muito mais para as consciências que às vezes estão arraigadas aí e que pensam que as coisas só funcionam daquela maneira, só como você acha que deve ser. E às vezes não é assim, né? Às vezes a gente tem que ser flexível. Agora a verbetógrafa, em Principiologia, ela faz aqui uma sugestão na primeira linha, o princípio de quem sabe dividir os conhecimentos. Então, a pergunta, a palavra dividir expressa fragmentar, por isso não seria o caso de usar o vocábulo compartilhar, que se encaixaria adequadamente no referido contexto? Olha, a palavra dividir, ela também tem essa acepção, né, de distribuir, repartir. Ela está correta do ponto de vista da língua portuguesa, vamos dizer assim. Existe essa acepção, sim.
Agora, eu não sei, Aride, fica aí, fica a seu critério, se você acha melhor trocar. Realmente, compartilhar não teria ambiguidade, né? Sempre, não tem outras acepções, né? Vê o que você prefere. Tá? Daí depois a gente pode ver, porque realmente, se a gente for ler, o dividir ainda ele parece um pouquinho, ele fica ambíguo, né? Porque dividir não é dar tudo, né? E compartilhar dá uma impressão de ser mais aberto, né? Embora, como eu falei, a segunda, uma das acepções da palavra dividir é bem nesse contexto da distribuição, né? De repartir. Então é muito próximo, mas... Quando eu coloquei dividir, eu realmente pensei em distribuir. Foi exatamente, a acepção que eu fiz. Claro. Agora, em colegiologia, na página 7, é um erro que ela coloca. Aqui está com 2 S's. A gente já viu aqui, já vai corrigir. E ela pede para você explicar, na tecnologia, página 7, segunda linha. Você poderia explicar a técnica do espelhamento? Essa técnica do espelhamento, ela tem no livro muito bem explicitada, muito bem demonstrada, no livro da professora Ana Seno, o livro Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais. Ele está na página 96, a página 102, e ela relata e ela mostra muito bem o que é esse espelhamento. Este espelhamento é justamente quando você olha para o outro está te mostrando alguma coisa e isso serve para você fazer as suas recins. Então, ela até coloca 4 pontos bem interessantes, que até sugiro a vocês que leiam esse capítulo do livro dela, que é maravilhoso. E ela até coloca assim: primeiro, a autoaceitação do seu trafar, que é isso que eu estou fazendo. Você só pode falar de alguma coisa quando você realmente está disposto a resolvê-lo. Quando você se defronta com ele, você olha para você, no outro, é como se você fosse para frente do espelho realmente e olhasse. Eu tenho esse trafar. E sem dramas, eu tenho esse trafar, ok. Então, como é que eu vou trabalhar para resolver isto? Mas com calma, assim, sem drama, sem mistério, sem, sabe, agora eu não sirvo para nada, que é outro ponto que aí eu me apego, né, como perfeccionista, ou eu sirvo ou eu não sirvo. Então, olhar realmente. Então, assim, você começa pela autoaceitação. Ok, eu tenho esse trafar, eu preciso compreender esse trafar. Porque não é simplesmente conhecer o trafar. Primeiro você vai compreendê-lo. Depois você vai para o autoenfrentamento. Ok, agora eu já sei, compreendi. O que é que eu posso fazer para melhorar? Aonde eu vou começar? Traça metas para isso. Traça técnicas, né? Depois você vai para a autossuperação. Tá? Quando você chega a esta autossuperação, essa ressignificação desse trafar, você ressignifica, porque não significa que, às vezes, aquele seu trafar, ele tem um trafor positivo. Utilize o trafor positivo justamente para superar aquele trafar o negativo que você tem. E aí sim, aí você parte para a assistência. Porque, assim, quando me dei conta desse trafar meu, dessa liderança patológica, deste perfeccionismo exacerbado, nossa, no início assim eu fiquei sem chão. Eu pensei, então eu não sirvo para nada, né? Então eu sou uma inútil. Tem um traço, né? Aí tu começa, daí um dia eu disse, não, espera aí um pouquinho. Para alguma coisa, se eu cheguei aos 50 e tantos anos, não deve ser por nada. Porque esse traço de perfeccionismo, esse traço de liderança mais patológica, ele foi necessário numa época. Eu vim de uma família italiana, lá do interior, e lá quem manda é o homem, né? Então, assim, é aquela história. Ou você se submete ao homem, então era o homem que mandava, a mulher é submissa. E eu pensei, não, isto não me serve. Isto aqui não me serve. Então, para sair daquele contexto, eu tive que ser muito forte.
Até porque a mulher não tinha muita voz, né? Então, eu inventei algumas coisas. Hoje, quando eu olho, eu inventei, por exemplo, de ir para o convento. Aí eu fui expulsa do convento, né? Eu tive sorte, eu não pedi para sair, eles me expulsaram, né? Eu disse, opa, que bom, me expulsaram. Hoje eu vejo que foi positivo. Então, assim, fui expulsa lá do convento. Aí entrei para a política. Fui expulsa da política. Poxa, que é isso? Eu disse, pô, só falta agora ser expulsa da Conscienciologia. Eu espero que não. Mas eu fiquei contente, porque eu disse, poxa, então esses traços, né, esse espelhamento é justamente isso. Quando você olha e vai superando esse traço, vai olhando que naquela época ele foi importante, mas hoje não. Hoje eu posso pensar diferente, né? Agora, nessa linha aí, professora Arídio, pela sua experiência, ele pergunta como propiciar o desenvolvimento da ortoliderança entre os membros de um grupo. O que funciona e o que não funciona? Bom, eu ainda não tenho muita experiência para falar nisso, porque, como eu disse, eu estou trabalhando também esse traço, mas de uma coisa eu posso dizer, a gente já vem, como eu disse, com um traço inato lá da gente. E eu imagino que eu já vim realmente com uma liderança, que ela não deveria ter sido patológica, que hoje eu olho, mas que a gente vem com esse traço e que você vai burilando. Então, assim, dentro de uma equipe, você precisa, é o que eu tento fazer hoje, ser o mais flexível possível. Olhar a situação e perceber, isto é possível? Isto não é possível? Por que está se falando sobre isso? Por que veio este assunto neste contexto? Por que a pessoa me disse isso? Né? Ou alguém te disse alguma coisa. Então, quando você começa a olhar mais a equipe como um todo, e que você só está nesse contexto para ser o mediador. E ser mediador, quem pode falar muito melhor que eu aqui é a Dulce, é ser diplomata. Você tem que ter uma certa diplomacia para poder coordenar esse grupo, às vezes em conflito, existe aí às vezes 2 conflitos, né, com 2 pessoas ou mais pessoas, e você está nesse contexto, e aí você tem que ter uma diplomacia para não tomar posicionamento. Primeiro, das coisas que não dá para a gente ser agente de sustentação de um ou de outro. Primeiro ponto que eu fui aprendendo é ser isento. Primeiro você olha, paira a situação, olha de cima sem tomar posicionamento. A Dulce, eu acho que a Dulce está com a razão. Quando você pensa assim, você já perdeu isenção. Você já deixou de ser aquele agente que vai conciliar a situação. E eu acho que por mérito de Amparo, nos últimos tempos eu tenho conseguido fazer isso. Assim, olha, as experiências, as poucas que eu tenho tido de estar numa situação de conflito e não tomar posição, nossa, me dá assim uma segurança, uma firmeza para tomar a atitude certa, sem milindrar nem um lado nem o outro e ser o correto. Então, eu tenho umas experiências assim, eu penso, gente, mas isso é possível. Isso existe, isso é possível. Então, essa experiência é que está me deixando feliz e que eu posso dizer que é possível. É possível a gente não tomar posicionamento. Simplesmente estar aí e observar o que acontece. E as experiências negativas são todas essas que eu falei. É você tomar posicionamento, é você ser inflexível, é você achar que tem que controlar a situação, que se a situação não está como você quer, ela não é a correta, e às vezes não, né? Arídia, e só lembrando, né, dependendo do perfil da pessoa, pode ter aqueles casos que seria indicado para a pessoa, né, fazer determinadas reciclagens, ela precisa tomar certos posicionamentos. Né? Então, assim, a gente só lembrando que o posicionamento é neutro, né? Ele tanto pode ser para o lado negativo, dependendo da reciclagem que você está precisando fazer, dentro do que você está falando, né? A pessoa precisa realmente ficar mais neutra, observar mais antes de, né? Por exemplo, aquela pessoa mais impetuosa, que tenha
a síndrome do justiceiro, né, que já quer defender um ou outro e sair liderando alguma revolução em prol de alguém, né? Sim. Aí a pessoa precisa justamente fazer essa reciclagem que você está colocando. Perfeito que você levantou, Dulce, porque justamente qual era o meu perfil? O meu perfil era justamente em qualquer situação, tanto de trabalho, de família, de grupo de coisas, era tomar um posicionamento e ponto final. Isto é assim. Sabe? Então, para mim, a reciclagem, neste momento, o ideal é isto, é eu me retirar, observar o que está acontecendo e tentar manter a rigidez pensênica sem tomar um posicionamento imediatista. Então, no meu caso, estas observações que eu te digo, que está sendo uma experiência maravilhosa, é para me conter de ter o controle, de ser autoritário, de ser o chefão, né? Então, na minha reciclagem, isso é uma coisa que não é fácil. Nossa, imagina, essa condição é muito difícil, acho, para todos nós, né? Dependendo do perfil da pessoa, então, do temperamento. E a questão da ponderação, né? Da homeostase assim, mínima, para você conseguir ter uma visão de conjunto melhor, mais ponderada, né? Muito bom aí, parabéns pelo seu depoimento, né? Você quer perguntar? Rapidinho. Na patologia, na página 7, você coloca o medo da exposição e na linha seguinte você coloca a reciclagem da personalidade arrogante. Eu queria saber se você acha que existe alguma relação entre o medo da exposição com a personalidade arrogante. Sim. Sim, porque no meu contexto, na minha experiência, tem sim. Você tem medo de se expor justamente porque você tem medo da crítica. Você tem medo da crítica porque você é arrogante. Porque você acha que tem o dom da sabedoria. Você é o sabedor. Você tem aquela arrogância. Então, e por trás dessa arrogância existe um certo medo. O medo justamente de você expor que você não é tão arrogante quanto você é. Porque às vezes a arrogância tem um traço por trás, ou essa prepotência, ou esse perfeccionismo, que são traços patológicos, eles escondem por trás uma fragilidade que a pessoa não quer mostrar. Então, você tem medo de se expor, você se torna arrogante, mas na realidade você não quer expor que você também é frágil. Que você também tem pontos ainda a melhorar em você. Imagina você numa liderança ser frágil. Para a pessoa que é arrogante, isso é impossível, né? Eu até há pouco tempo fui assistir porque me disseram que neste filme teria algo sobre poder e liderança, e assisti sim. E até sugiro a vocês o filme aquele, O Lobo de Wall Street. Ele realmente tem esse ponto que você está falando. Ele é uma personalidade, né, uma pessoa que ele tem uma liderança muito forte, ele tem uma capacidade de aglutinação, só que totalmente patológica. E por trás uma fragilidade impressionante. Então, assim, existe bem o contraponto, assim, para quem quer conhecer um pouquinho mais, assistam esse filme que ele mostra justamente isso. Esse medo da exposição, né, porque aí ele não mostrava que ele era frágil, toda vez que ele se mostrava o poderoso, e por trás rolava drogas e um monte de coisa justamente para esconder esta fragilidade. Agora, Lídia, tem uma pergunta aqui que praticamente coincide. Primeiro, ela pergunta se você poderia comentar sobre os desvios de carências, né, através do autoritarismo, e depois ela faz uma outra pergunta sobre a reciclagem da personalidade arrogante. Se a arrogância é um mecanismo de defesa, se seria decorrente da baixa autoestima. Sim, eu penso que até por tudo isso que eu falei, na minha opinião e no meu exemplo de vida, eu fico pensando que todo esse posicionamento de autoritarismo, de arrogância que eu tinha,
ao estudar, eu via que por trás algumas pessoas me diziam assim, Aride, isso que você é, ou que você quer demonstrar ser poderosa, forte, é mentira. Porque, no fundo, você não é tão má assim. Teve uma época, um período da minha vida, que eu adorava. Era assim, sabe aquela coisa de prazer, quando as pessoas me diziam, nossa, como você é poderosa, como você é... É quase como a pessoa me dissesse assim, você é má. E eu me sentia bem com aquilo. Até perceber que eu disse, não, mas espera aí, mas eu não quero ser má. Não é isso que eu quero. Então, você esconde, você disfarça e não demonstra realmente que você tem também carências, que você também gosta de carinho, de afeto, só que a forma de você demonstrar isso é pedindo socorro. E a forma de pedir socorro, como você não sabe ser afetivo, ser dócil, né? O que você faz? Através da tua arrogância, do teu traço de personalidade forte, é como se você estivesse pedindo ajuda. Só que as pessoas não entendem isso e você não sabe dizer que não é isso que você quer o contrário. Então, quando você começa a se expor e mostrar que você tem fragilidades também, que você tem carências também, você começa a estar mais aberto e as pessoas começam a te entender. E você também começa a ter um contato mais direto com as pessoas, porque senão o contato fica muito distante. Você não deixa a pessoa se aproximar, mas você quer que ela se aproxime, é um paradoxo, é uma coisa impressionante, a experiência por mim mesmo. Então, assim, quando a pessoa se aproximava, eu fazia tudo para conquistar. Quando ela se aproximava, eu fazia alguma coisa para ela se afastar. Por quê? Porque se ela se aproximasse demais, eu teria que me expor. E se eu me expusesse, eu ia mostrar que eu não era aquela pessoa forte que todo mundo conhecia, que eu também tinha fragilidades. Então, é muito, assim, hoje quando eu vejo pessoas muito arrogantes ou muito prepotentes, eu já olho por trás disso. Porque às vezes isso é um pedido de ajuda, sim. Agora, em Fatologia, na página 6, quinta linha de baixo para cima. Você poderia ampliar a crise de crescimento alavancada pela ortoliderança? Nossa, isso eu já falei um monte, mas vou falar mais um pouquinho. As minhas crises, assim, têm sido homéricas, como se diz. Por quê? Porque você mudar de um patamar para o outro, ou mudar de um pensamento para o outro, não é de um dia para o outro. Então, começam a vir as cobranças das suas antigas companhias. E são as companhias físicas e extrafísicas. São as companhias do agora e do passado. Então, aí vem as cobranças, então é muito difícil realmente você mudar esse patamar, mudar essa situação de uma coisa para a outra. E aí você começa naquele ponto que eu disse antes, você fica meio perdida, porque você não sabe se você vai para lá, mas você sabe que você não quer mais aquilo. Mas as companhias te puxam de volta, e aí tu ouve, como eu ouvia muito, e hoje eu já não ouço mais, isso é sinal que eu já estou melhorando no meu serviço. Mas tu, Aride, falando isso? Mas tu que sempre fizeste isso? Mas tu que dizia aquilo? Então, essas cobranças fazem com que a gente, às vezes, retroaja. No início me incomodava muito, e ainda mais quando vinha aquela piadinha, ou aquela observação, não é nem piadinha, aquela observação. Mas não é tu que está estudando conscienciologia? No início, aquilo me incomodava. Aí, com o passar do tempo, eu fui formando sinapses para entender que aquela pessoa tinha razão do que ela estava me dizendo. Aí eu já mudei meu posicionamento. Um dia alguém me disse, ué, mas não é tu que diz que está na conscienciologia, que quer se melhorar? Sim. É justamente por isso que eu estou lá. Eu estou lá porque eu preciso me melhorar. E você pode me ajudar. Muito bom. Ótimo. Quer perguntar? Prácticamente já respondeu com esta
resposta que você fez, porque minha pergunta era em fatologia, na página 6, na última, a fuga dos enfrentamentos intraconscienciais. Mas praticamente você já falou de todo, não? Pero, bom, se pode añadir alguma coisa, porque tem muito que ver com tudo o que você falou, del medo a la crítica, não? De los mecanismos de defensa que elaboramos quando somos de uma personalidade forte. E realmente, isso que você refletou também, de nos gosta que as pessoas se acerquem, mas quando se acercam tem medo também. E então, de alguma forma, sua energia muda e as pessoas se afastam outra vez, não? Tem muito que ver por essa preservação absurda, não? Eu estou vendo também na Resins, a Resin 1, a Resin 2, sobretudo, como eu estou reagindo muitas vezes, sabes? Porque o fundo é muitas vezes de fragilidade, você falou também. Realmente eu acho que você respondeu a esta pergunta, mas se quer añadir alguma coisa, agradeceria. Olha, o que eu posso realmente complementar nisso é que, às vezes, é tão profundo a reciclagem que a gente precisa fazer, e eu sei o quanto está sendo difícil esta mudança, porque não é meia dúzia de pessoas das quais eu me relacionei até hoje. Eu me relacionei com pessoas da religião, me relacionei com pessoas da política. Então, não é fácil você mudar esse holopensene de uma hora para outra. Não é tão simples assim, porque você ainda se encontra com essas pessoas. E o mais sério que eu penso não é o prejuízo que você causou para você, é o prejuízo que você causou para os outros. Porque o seu você pode dar um jeito, reverter. Mas e o que você fez com os outros? E o que você falou para os outros? O que você prometeu para os outros? E muitas dessas nossas fugas, desse enfrentamento, é porque quando você olha para isso, chega a ser assustador. Porque você pensa, puxa, eu ao invés de estar liberando interprisões, eu estou criando mais. Então, olha, você assim, hoje, com o conhecimento que a gente tem, porque uma das coisas também que me fez escrever e vir aqui me expor nessa situação é porque eu penso assim, não dá mais para dizer que eu não sei que existe uma multidimensionalidade, que existe uma pluriexistencialidade e que o que eu quero ser daqui para frente. O que eu quero ser no intermissivo? O que eu quero ser na minha próxima ressoma? Eu quero chegar aqui com lucidez, como já tem várias pessoas, e um dos exemplos do professor Valdo, eu quero estar aqui na minha próxima vida e já acessar que eu me comprometi em ser orto, em ser ígido, em ser homeostático. Isso que você falou de desvio de carências, não entendi, mas todavia, sabes, fica aí como na superfície. O que queria dizer? Como um mecanismo de defesa também das carências que uno tem? Falava um pouco assim? Porque você já tinha colocado, né, que da questão da pessoa se colocar nessa condição da arrogância e dos excessos, enquanto mecanismo, né, de defesa, de carências. De defesa do ego, das carências, exatamente, porque a gente tem muitas carências, não é só a carência sexual, é a carência alimentar, é a carência de afeto, a carência de amizades, é a carência intelectual, é um monte de carências. Então, lembro-me que também para me garantir nos locais onde eu estava inserida, podia ter a certeza de que eu sabia onde eu estava. Eu lia muito, eu sabia do que eu tinha que fazer, eu sabia da situação que eu iria incorrer, inclusive quando eu entrei na prefeitura e fui assinar meu termo de adesão, a moça me apresentou um papel do qual o cargo que eu iria exercer não era o cargo que eu fiz o concurso, era inferior. E aí eu disse para ela, não, só um pouquinho, mas eu não fiz concurso para isso. E ela me disse, é pegar ou largar. Aí eu pensei, é pegar ou largar? Eu disse para ela, eu vou pegar. Eu fiz um concurso, eu vou pegar. Mas eu não vou deixar assim. E realmente, eu entrei, e aí eu fui
saber o que estava acontecendo, porque é que todos se submetiam a receber menos, a ter um cargo inferior e ninguém fazia nada. E o pessoal, eu disse, olha, vocês vão ter que me engolir, porque não vai ficar assim. E aí eu me firmei naquele posicionamento e pensei, não, eu estou aqui, eu sou uma profissional, eu fiz um concurso, eu estudei e eu vou levar isso adiante. E levei isso adiante, levei 5 anos brigando com a prefeitura, mas nós conseguimos mudar o nosso cargo. Você quer perguntar? A colega já pensou seriamente em escrever um livro, porque esses impasses, muitos que você está colocando aqui, eu passei também. E a forma de nós podermos multiplicar a assistência a essas pessoas a quem nós prejudicamos nessa existência e também as conscientes, é através da escrita de um livro. Onde o que tu colocas, eu acho que seria um assunto bem pertinente para que você tivesse mais auxílio. Você mesma se ajudaria e ajuda as outras pessoas escrevendo um livro. Sim, Reinaldo, muito obrigada. Já li seu livro maravilhoso e eu posso te dizer assim que senti muita raiva, né? Eu li o livro da Reinalda, como eu também conheci o que é ficar no internato, mas eu dizia, eu não acredito que tenha uma pessoa que possa ter se sujeitado tanto. Por isso, Reinalda, que me expulsaram de lá, porque a primeira vez que me pediram ou quiseram que eu me calasse, já não deu certo. Aí, no dia seguinte, eu fui expulsa, né? Então, e eu li o teu livro, Reinaldo, sim, maravilhoso, eu já pensei sim. E estou pensando mais seriamente agora, até porque eu quero escrever um livro que seja o meu rapport para a próxima vida, como o professor Valdo falou. Então, eu quero escrever uma coisa muito homeostática, embora dentro vai ter muita coisa patológica, mas para que ele sirva, sim, de senha para a minha próxima existência aqui. Muito bom. Aride, aqui. Na fatologia, na segunda linha, de baixo para cima, na página 6, tá? Página 6, segunda linha de baixo para cima, no final. Os obstáculos intraconscienciais. Podia falar um pouquinho? Eu imagino, esses obstáculos intraconscienciais, no meu entendimento, são aqueles obstáculos que nos impedem de evoluir justamente pelo medo. E muitos desses nossos obstáculos, eles são pluriexistenciais. Eles não são dessa vida, porque a gente já trouxe de outras vidas. Então, a gente vem com uma bagagem, com alguns obstáculos que a gente ainda tem medo. Por exemplo, lá, muito tempo atrás, provavelmente, eu tive que ser muito forte para sobreviver. Hoje, eu não preciso usar armas para sobreviver. Mas a gente tem algo muito mais forte, que é o pensene. Então, eu sei que eu não preciso usar armas, mas eu sei que o meu pensene pode matar. Então, reverter essa situação, mostrar esses obstáculos que existem, esse medo de perder algo, porque a gente briga ou luta por alguma coisa quando tem medo de perder. Mas, afinal, perder o quê? Tá, tem mais aqui. Na mesma página 6, também na fatologia, de baixo para cima, na quinta linha, final, o fator desencadeante de recins em reunião de líderes. Essa foi uma experiência muito legal que eu tive, muito importante, que talvez foi aí que começou a me alertar de que eu estava no caminho errado. Nós estávamos num curso, né? E lá tinham muitas pessoas líderes, né? Pessoas com conhecimento e lideranças aí. E começou uma discussão ali dentro desses coisas, por um detalhe lá de uma aula, uma coisa assim. Começou uma discussão entre as pessoas e aquilo foi tomando uma proporção
bastante séria, né? E eu estava aí, recém entrando na Conscienciologia, eu pensei, nossa, mas que coisa estranha. Dentro da Conscienciologia isso também existe. Isso eu costumo fazer lá fora. Mas aqui dentro também isso existe. Naquela hora eu fiquei meio confusa, eu não sabia como agir. Mas aí depois, com o passar do tempo, eu pensei, bom, tudo bem, esta reunião ou este acontecimento, o que cada um tinha que ver, eu não me detive muito, mas eu me detive porque que eu estava assistindo aquilo e aquilo chamou minha atenção. Porque podia passar despercebido ou até entrar na discussão. Só que quando me chamou a atenção, eu pensei assim, tem algo por trás disso. Isto fazem exatamente uns 5 anos. Hoje, com este verbete, eu começo a entender por quê. Por que é que eu estava naquele contexto. Porque não significa que você está na Conscienciologia, que você está isento de... Claro, imagina. São os pré-serenões todos. Exatamente. Vamos lá, tem muitas perguntas. Até que ponto, na sua opinião, e na do mediador, no caso, eu, por acaso, devemos seguir um líder, uma vez que ordens geralmente vêm carregadas de muitas energias e nem sempre cosmoéticas? Quem sabe você quer falar? Não. Você é a verbetógrafa. Vamos lá, vamos Olha, frente. até tem uma parte aqui que eu escrevi. Aqui, ó. O efeito devastador do assécula sem discernimento. Está na efeitologia, na página 8, na segunda linha. É justamente isso. O cuidado que nós temos que ter quando nós estamos numa liderança de grupo, com o que nós vamos querer que o pessoal siga, não ser não ter o discernimento de conduzir para algo homeostático, algo em benefício da maioria. Então, tem que ter muito cuidado, sim, com o que você está levando os seus seguidores. Né, os seus seguidores, entre aspas, né? Mas quando você está aí na liderança, os liderados, ter muito cuidado aonde você está encaminhando essa liderança. Se você pensar que as maiores tragédias humanas ocorreram em função de liderados bobocas, né? Exatamente. Porque se tivessem tido mais discernimento e mais críticas sobre o que estava sendo colocado, não teriam seguido cegamente, né? Acho que isso é um dos grandes problemas. Exatamente, até sem falar, é lógico, daqueles líderes carismáticos sem discernimento que arrastam multidões. Exatamente, né? Exatamente. Então, esse assunto eu acho muito sério, muito importante para a gente refletir, né? Porque tem aquelas síndromes do carneirismo, de ser bonzinho, e porque se eu me manifestar, eu posso ser expulso, né? Ser taxado de rebelde. E às vezes faz parte, é bom você se posicionar e pular fora, né? Então é uma questão de você realmente medir e só pesar, né? Isso. Sem precipitação, né? Mas nem sempre dá amém aí para os líderes, né? Quando eu falo de um posicionamento, mas isso eu faço justamente isso que a Dulce está falando. Hoje, com o conhecimento que a gente tem, e realmente a gente vai olhar, nós temos muito conhecimento, ter discernimento. Não que você não vá se posicionar. Às vezes você tem que ser duro, tem que bater na mesa, como diz outro, e se posicionar sim. Até para que não deixe um assunto aí todo mundo pro algo que não vai ajudar ninguém. Né? Exatamente. Agora, em estrangeirismologia, na página 6, última linha. Você poderia expandir as verba movent e exempla traunt? As palavras movem e os exemplos arrastam. Isso até não tem muito do que dizer, porque você pode falar, e às vezes não tem repercussão nenhuma. Até isso é muito comum entre pai e filho, entre marido e mulher, colega. Pô, já falei isso 1000 vezes, a pessoa
nem me deu atenção. Aí chegou outro aqui, só disse para ele, ou fez alguma coisinha, ele acatou, né? Vamos supor. E no caso você está dando um excelente exemplo aí para todos nós, né? Exatamente, então é isso que eu digo, não é nem nas suas atitudes, porque a gente ainda tem ainda muitos erros, mas aquela coisa de começar realmente a ser exemplo, porque aí você não precisa falar muito. Isso. Agora, em Fatologia, na página 6, quarta linha, você poderia comentar a liderança inata desde a infância? Isso sim, que no início, inclusive, do verbete, como eu disse, eu iria falar de liderança nata, porque eu ia falar justamente desses traços todos patológicos, entre aspas, que eu fiz a retrospectiva da minha vida e vi. Mas hoje eu vejo que naquele contexto era importante, como a gente diz, às vezes você precisa ter um certo posicionamento. Então eu comecei muito cedo a perceber que eu tinha uma liderança em tudo que eu tinha vontade. Eu sabia que eu não iria ficar naquele contexto, que aquilo não me servia, que casamento e filhos não era para mim, que é uma coisa assim de posicionamento, já que vinha intrínseco, que eu não me casaria e não teria filhos. E foi muito complicado, porque aí sempre houve aquela coisa assim, como? Então, mulher que não tem filho não é, como é que se diz? Não, até ouvi uma vez uma coisa assim, então você é figueira sem fruto. Havia aqueles ditados que eu dizia, mas eu não quero ter filhos. Eu tenho muito mais coisas para fazer. Então, essa liderança inata, ela realmente já vinha lá da infância, quando eu resolvi que eu não aceitava algumas coisas dentro da família, quando eu resolvi que eu iria sair de lá, quando eu resolvi que não me servia aquelas coisas, aquelas atitudes de submissão, né? E claro que eu daí exagerei e fui muito para o outro lado do autoritarismo, mas agora eu estou equilibrando, estou tentando equilibrar. Está no caminho do meio, né, Estou no caminho muito do bom. meio. Agora, você poderia, na sexta linha, na página 6, poderia descrever o olhar assistencial heteroperdoador? Esse aqui a gente até já comentou, comentou alguma coisa, então só vou dizer alguma coisa, que justamente é você começar a olhar para o outro, entendê-lo como uma consciência também em evolução, que também comete erros, que também não é perfeito, e também para não cair aquele erro que eu muitas vezes também já fiz, e que espero que com tudo isso eu não cometa mais, e dizer, mas você... Entende? De achar assim que o outro tem que ser perfeito. Perfeição não existe, né? A perfeição está no imperfeito, né? Então não dá para a gente querer julgar, é olhar o outro e entendê-lo, perdoá-lo às vezes na sua atitude daquele momento. Não que você não tenha às vezes que auxiliar a perceber o erro, mas não criticá-lo simplesmente e não auxiliar. Agora, a verbetógrafa, em estrangeirismologia, na quinta linha, você poderia comentar a aplicação do nós CTY na autenticidade consciencial? O nós TY conhece-se a ti mesmo, né? É bastante conhecido, é lá no Delfos que tem. Isso, já assim é bem antigo, é desde não é Platão, não, é Aristóteles. Sócrates, os escritores, muito, mas lá Grécia Antiga. Isso, na Grécia Antiga já se falava sobre isso. Então, o que é? Quando você começa a se conhecer realmente quem você começa a ter atitudes diferentes e você começa a ser autêntico, você busca a sua verdadeira essência. Então, para você ser um verdadeiro líder, ter uma ortoliderança em qualquer ponto, isso não significa que você tenha que gerenciar um grupo. Você pode ser um líder numa decisão importante que você tem para tomar. Então, ser autêntico, te conhecer.
conhecer as suas reações, conhecer os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Isso é o que quer dizer isso, é chegar à sua essência. Agora ele pede também, na parafatologia, na página 7, no final da 4ª linha, se você poderia aprofundar a pluriexistencialidade conectada com a vida intrafísica da Consim. Isso é justamente a conexão. Como nós somos, quando a gente fala em pluriexistencialidade, é a soma de todo o nosso histórico, é a nossa bagagem. Então, assim, hoje eu estou Aride, eu não sou Aride. Né? Porque a Aride já foi várias consciências. Então, hoje eu estou como Aride, eu estou como uma consciência em evolução, mas eu tenho uma bagagem e tenho traços para serem melhorados. Então, quando fala dessa pluriexistencialidade do aqui e agora, desta vida, é você viver o presente. Você não pode também querer saber lá quem você foi no passado, simplesmente para saber, eu quero saber quem eu fui no passado. Sim, mas você quer saber para quê? Para melhorar algo hoje ou só para dizer que eu fui a Rainha Elizabeth? Ou Nefertiti. Que todo mundo quer ser. Agora Cleópatra. Ninguém diz isso, ninguém. Tem várias Cleópatras. Isso, Cleópatras, então, nossa, tem, eu acho que milhões, né? E aí você fica pensando, sim, você quer saber que foi esta personalidade, mas você não quer saber que foi um escravo lá do barco, por exemplo, né, que foi jogado ao mar. Então, assim, você tem cacife para saber o seu passado? Se ainda você não sabe, viva o presente. Vá ajeitando seus traços hoje, vá vendo a sua personalidade de hoje e depois, com muita calma, você vai retroceder e vai buscar o seu passado até para auxiliar no presente e no futuro. Aí sim. Mas não simplesmente por saber. Então, esse juntar a pluriexistencialidade com hoje, a vida intrafísica que você tem, comece sabendo onde você nasceu, a família que você nasceu, mesologia, cidade, país, região, cultura, até hoje. Aí depois você conecta com o seu passado. Para a professora Aride, em fatologia, na página 6, final da última linha, você poderia comentar o desconhecimento do funcionamento dos mecanismos intraconscienciais recicladores? Esse desconhecimento é a nossa ignorância, né? Às vezes, alguns traços que a gente tem ou alguma coisa a gente ainda desconhece. Porque aos poucos nós vamos buscando as nossas melhorias e nossas recins. E isso para quem quer, para quem tem coragem de evoluir, como diz o livro. Porque às vezes para muitas pessoas é melhor deixar assim como está. Melhor ficar assim, porque se eu mexer aqui, pode ser pior. Então às vezes tem sim alguns obstáculos e a gente não quer passar não. E eles existem sim. E muitos obstáculos na vida da gente, para a gente às vezes avançar. Eles são bem complicados e por isso, até uma pesquisa que eu queria encontrar, a revista de onde eu recortei, que fizeram uma pesquisa entre qual o maior medo do ser humano. E todos assim pensavam que ia dar a morte. Não, por incrível que pareça, a pesquisa mostrou que o maior medo da população, das consciências em geral, é de evoluir, é de se autoconhecer. Impressionante. Porque é melhor estar naquela vidinha, deixa assim está bom, não deixa vamos mexer. Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. Eu e você não estamos bem, mas você não mexe no meu ponto, eu não mexo no teu. E fica tudo bem, a gente vai levando a vida, vai camuflando, vai dando voltas. Por quê? Porque essa é a forma que a gente conhece. O desconhecido nos assusta. E este é a real forma de evolução. É o desconhecido. O conhecido é fácil, né? Agora, a verbetógrafa, na terceira linha, você já comentou sobre isso, mas essa frase, ela diz aqui:
sobre os desvios de carências através do autoritarismo. Você poderia comentar, se possível, com exemplo, porque essa frase me impactou bastante. Bom, do meu ponto é isso que eu falei, que às vezes você tem carências que você quer que o outro supra. Só que não é o outro que supra as suas carências. Quem supra as suas carências é você, com o auxílio do outro. Só que para o outro te auxiliar, você precisa se permitir. E essa forma arrogante, ou esse posicionamento muito forte, que eu venho prestando atenção até em outras pessoas, porque aí, como eu já me conheço, eu posso observar em outras pessoas os traços positivos, que é o que eu estou observando nos diplomatas, e o outro lado, que são as pessoas autoritárias, os arrogantes, prepotentes e assim por diante. Se você for bem a fundo, você vai ver que essas são as pessoas que têm mais carências. Até porque, se você olhar a fundo a vida deles, ela é feita de poder, dinheiro, sexo. Por quê? Porque está desviando da essência que você pode suprir com o outro sendo autêntico. Então, é muita carência afetiva, às vezes, que o autoritário só camufla, né? Ou então só expande ou se permite se ele continua comandando aquela carência. A satisfação pessoal. Você só serve para satisfazer a minha carência. Só que ele nunca vai se satisfazer. Porque se ele não se conhece qual é a carência que ele quer satisfazer, não é o outro que vai satisfazer. Então, são aquelas pessoas que, às vezes, precisam de sexo, por exemplo, sexo, e nunca se satisfaz. Claro que não, porque não é o outro que vai satisfazer a pessoa. Ela nunca vai conseguir satisfazer se a pessoa não se conhecer e saber por que é que ela está nesta carência toda, desviando toda essa energia. Agora, professora Aride, na Pensenologia, na página 6, primeira linha, você poderia falar sobre o Pensene focado na vitória pessoal? E, em seguida, a papensenidade do poder pelo poder? As duas têm bastante relação. Quando você só está no poder para o seu benefício pessoal, que é como eu digo, muitos dos nossos líderes atuais, eles estão no poder por uma finalidade única. Status, dinheiro, prestígio, que é o que está no livro da professora Mabel Teles também, muito bom para quem quiser também saber sobre posição, poder e prestígio, é justamente isso. Então, você só está lá, muitas pessoas que estão no poder, elas nem têm tanta capacidade, mas elas têm, às vezes, um carisma ou alguma coisa, e para elas aquilo satisfaz com as energias que elas absorvem dos outros, né? Então, elas se mantêm naquela posição, energeticamente, e cada vez mais vai tendo status, cada vez mais vai suprindo as carências que a gente diz, né? Porque aí também estão carências, a pessoa só está naquela posição para aparecer, né? Mas não para fazer realmente algo que devia ser assistencial, né? E isso não significa que todo cargo de poder, ou toda pessoa que esteja em liderança, ou toda pessoa que às vezes tem que ser mais rude, mais posicionada, esteja com carências, ou não esteja fazendo assistência, né? Agora, é interessante, eu lembrei, agora a gente está em ano de eleição, né? Essa questão do poder pelo poder, né? Dentro daí do que você falou. A pato-pensenidade da prorrogação e da perpetuação do poder, a pessoa para de fazer o que ela tem que fazer para ver os mecanismos para ela conseguir se manter no poder, né? E aí isso vai num modo contínuo patológico, né? É o mais comum, né? Isto do poder pelo poder também posso, assim, citar como exemplo, até para a pessoa entender. Eu realmente, em todas as situações das quais eu estava envolvida, dificilmente eu não estive à frente.
em qualquer grupo, trabalho, estudo, até na faculdade, eu tinha uma liderança dentro do grupo, assim, de sala de aula. Então, em todos eles, eu tive este papel de liderança. E quando eu resolvi que eu tinha que estudar mais a fundo e me afastar disso e não assumir, não aceitar mais nenhum cargo de liderança, dá um vazio. Eu senti um vazio enorme. É como se eu não soubesse mais viver sem o poder. Sem ter aquele poder de liderança, de estar à frente. E, para mim, foi um impacto muito grande. Por quê? Porque dava a impressão de que aí eu perdi o controle de todas as pessoas em volta. Eu não tinha mais aquele controle, por quê? Porque eu não era mais ali, a poderosa ali, né, a liderança primordial. E estava sozinha. E aí eu demorei para entender que eu posso ser uma líder cosmoética e eu não preciso estar no poder. Aí, aos poucos, eu fui percebendo que eu conseguia envolver mais as pessoas de uma forma ética por trás dos bastidores. E que eu precisava respeitar que se existia no cargo uma gerência, um supervisor, né, uma pessoa, era ela que estava no poder, na liderança, não era eu. E aí o que acontecia? Até neste ponto eu comecei a observar que eu era usada pelas próprias chefias. Por quê? Porque aí eles se isentavam de muitos problemas. Eu resolvia os problemas para eles. E aí eu pensei, mas este não é meu papel. O meu papel é auxiliar, é beneficiar, é melhorar e não piorar. Então eu tenho que me colocar no meu papel. Aqui eu sou a funcionária. Eu tenho que cumprir com os meus itens de funcionário. E não como líder, como coordenadora. Eu não sou coordenadora. Então, dá um vazio tremendo. Mas quando você começa a sentir o gosto da assistência homeostática e em silêncio, dá um prazer e um apaziguamento interno muito bom. E aí a gente começa a conseguir sentir essa diferença do que é você estar no poder, porque às vezes você está aí e não é você que coordena. Você está em silêncio, às vezes está sendo auxiliado por outro, você não precisa nem aparecer. Está descobrindo sua porção de serenona, né? Já colocando em prática. Muito bom. Agora, em efeitologia, página 8, primeira linha. Você poderia exemplificar o efeito cascata da decisão do líder do grupo? Que isso a gente já falou também um pouquinho, que é muito sério quando você está numa situação de liderança e você toma uma atitude errônea, ou toma uma atitude errada, um posicionamento errado, e aquilo vai juntando com mais alguma coisa e você não corrige aquele erro porque você não quer admitir que errou e vai piorando a situação. Então, o efeito é muito drástico. E também, o legal seria aquele efeito positivo que você compreendeu que está tudo correto e a cascata vai aumentando, vai beneficiando muito mais pessoas. Então, é nesse sentido, é o resultado de uma atitude. O que é que pode acontecer? Tanto patológica, tanto do lado doentio, nosográfico, como do lado positivo, para avaliar realmente. E se tiver que parar ou admitir que errou, tem que admitir sim e voltar atrás, que eu acho que é o mais difícil para um líder que tem ainda essa coisa de chefia, né, de chefão, de todo poderoso. Tem que se afirmar ainda, né? Que tem que se afirmar. Porque, às vezes, tem um momento, o líder cosmoético é aquele que também sabe admitir que errou. Com certeza. Agora, em tecnologia, você já falou um pouco sobre isso, mas vamos lá. Você poderia falar sobre a técnica de respirar fundo diante da decisão crítica? Isso a gente falou bastante, mas podemos falar sim. Quando você sente que tem um impasse na sua vida, e reforçando novamente, ser ortolíder às vezes é tomar uma decisão importante. Vamos supor, viajo para o exterior
ou auxilio em alguma coisa minha família aqui, ou algum projeto que eu estou aqui. Então, assim, respira fundo, avalia pontos positivos, negativos, vê realmente onde você pode ser mais assistencial, que também uma das coisas que chamou minha atenção foi uma época que uma colega tinha que tomar uma decisão do que ela faria, se ela viria para Foz ou coisa assim. Estávamos descendo ali na Aleia e o professor Valdo estava lá embaixo na porta. Nós duas comentando sobre isso e eu dizendo para ela, olha, não sei também, né, e tal, pá, eis que na nossa frente aparece o professor Valdo e nós duas nos assustamos. E aí lembro-me muito bem que uma das coisas que ele disse para ela foi, aonde você faz a diferença, onde você é mais assistencial nesse momento. Então, às vezes a gente pensa, aí eu ainda lembro que eu disse, nossa, piorou a situação, né? Piorou porque aí você pensar... Fica mais complexo, né? Nossa, fica... E essas análises que devem ser feitas, porque é muito complexo quando você tem que tomar uma decisão, e às vezes uma decisão tua mesmo, faço isso, faço aquilo. É melhor ficar na família, melhor não ter. Melhor ter filhos ou não ter? É melhor, às vezes, liderança é isso. Então, respira fundo, traço positivo, negativo, avalia o percentual e tome a decisão mais calmamente. Agora, em ciclologia, na página 8, primeira linha. Como funciona o ciclo vicioso da dependência do líder? E o ciclo vicioso de fugir da responsabilidade perante dificuldades na coordenação de trabalho interassistencial. Esse de fugir da responsabilidade, a gente sabe às vezes que tem muitas pessoas com capacidade de já estar liderando algum trabalho. E quando eu falo também, sei que às vezes já poderia estar fazendo algo mais, mas o que acontece? Você dá um passo para trás, por quê? Porque você tem medo de assumir aquela responsabilidade. Porque você sabe que quando você assume um compromisso, ou tem um compromisso, você tem responsabilidade. E essa responsabilidade, para quem é muito perfeccionista ou controlador, ela é muito difícil, por quê? Porque você sai da sua zona de conforto, você sai do conhecido, e você vai para uma responsabilidade que vai encontrar impasses. E é normal, qualquer posicionamento, qualquer atitude mais avançada que você vai tomar, você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar enfrentamentos, vai ser o diferente do que você já conhecia. Então, percebo que muitas pessoas não assumem responsabilidades de qualquer ato da sua vida porque têm medo do novo. E aí ficam sempre em segundo plano, onde já poderiam estar em primeiro plano, né? Da dependência, justamente. Então, essas pessoas têm muita ligação um e outro realmente. Então, a pessoa sempre fica... Eu até percebo alguns colegas que um dia a gerência comentou alguma coisa assim, Aríade, você tem que entender que algumas pessoas ainda precisam de comando. Nossa, aquilo me impactou, né? Porque eu sempre digo, eu conheço minha função, meu horário, minhas responsabilidades, e para mim, chefia, ela tem outras funções mais importantes que cuidar o que eu tenho que fazer, né? Eu sei o que tem que fazer. E aí tem colegas que não, às vezes tu tem que até cuidar do horário daquela pessoa, cuidar, não, você não pode fazer isso, você precisa fazer isso. Então, isso ainda é um complicador, é uma coisa difícil. E tem pessoas, sim, que precisa, às vezes, ainda de ser conduzida. Certamente, tem até um quadro, não sei se você conhece, que chama é um quadro clássico, assim, são 4 quadrantes, né? E a denominação genérica é liderança situacional, que é justamente o líder, dependendo da condição do liderado, ele tem que desde pegar na mão e ensinar a andar até aquele caso, que provavelmente é o seu, que quanto mais liberdade você der para o liderado, mais ele vai ser produtivo e feliz ali naquele contexto, né? Então, o líder tem que ter essa perspicácia de saber atuar
em função da realidade ali intraconsciencial. Né? E é muito complicado. Isso Eu hoje assim sério. eu entendo perfeitamente as chefias, porque como eu tenho uma visão muito adiante e uma responsabilidade muito forte assim de pontualidade, responsabilidade, compromisso. Então, é complicado quando eu vejo que isso não acontece. Então, isto é saber ser assistencial, é você dar um passo para trás e perceber que o outro ainda não tem esse entendimento. Exatamente. Agora, Lide, tem uma última pergunta. Na fatologia última linha, você poderia explicar o bifrontismo consciencial? Isso, bifrontismo, o que é? Duas caras, né? É aquela pessoa que fica sempre em cima do muro, aquela pessoa que não tem um posicionamento. Então, ela vem aqui, por exemplo, diante da Dulce, diz uma coisa, Dulce, não sei o quê, comenta aí dá 2 passos, encontra outro colega, já fala totalmente o oposto. Não tem nada a ver. Então, não tem aquele posicionamento. É a pessoa que como é que diz, governa por 2 reis, como que não lados, tem um posicionamento. Ela 2 senhores, exatamente. É aquela governado por 2 senhores. Aqui é uma coisa, aqui é outra. Na família, o exemplo típico, aquele homem, às vezes, que lá fora o pastor, é aquela pessoa maravilhosa, não sei o que, aí vai para casa e espanca a esposa. Isso é bifrontismo escrachado, né? Mas existe o bifrontismo mascarado, que é da gente mesmo, que você é uma coisa que você não atua, né? Muito bem. Pessoal, agradeço muito a presença de todos vocês, a participação, as perguntas do teletertulianos. E, professora Aride, agradecemos muito o seu verbete, a aula que a gente recebeu sobre ortoliderança e aguardamos aí os próximos, tá certo? Muito obrigada aqui. As nossas informações finais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 31 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, e 24 perguntas respondidas online. Amanhã teremos o verbete pseudolimitação autoimposta, especialidade parapatologia, com a verbetógrafa Leila Silva. Obrigado e boa tarde a todos.